Nós vamos ler juntos aqui. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que dessem uma esmola. E por último, no versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos, foi o derramamento do Espírito Santo lá no cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos, em uma das esquinas da cidade de Jerusalém. Então o capítulo 2, ele é marcado pela descida do Espírito Santo, é chamado de o dia de Pentecostes. E logo depois que derramou o Espírito, no mesmo dia, o apóstolo Pedro se levantou e pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E logo depois, agora no capítulo 3, começa a narrativa dos acontecimentos que veio trazendo após o Pentecostes. E o Pedro e João que estavam caminhando juntos. Pedro já era um apóstolo mais velho, e João era o mais novo. E os dois estavam andando juntos, eles andavam juntos, porque andava Pedro, Tiago e João, era assim, os três andavam juntos. E aqui temos só Pedro e João. E eles estavam indo para o templo, eles estavam indo na oração. E havia ali na porta formosa, que era uma porta principal do templo, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, eles colocavam ali uma pessoa aleijada, um coxo. E a Bíblia fala aqui que ele era coxo de nascença. Acho que no versículo 2, não é isso, Aline? Ele fala ali que ele nasceu aleijado, ele tinha as pernas finas e a solinha do pé era virado para cima. Então ele não conseguia pisar, ele não conseguia firmar seus pés no chão, e suas pernas não sustentavam o seu corpo. Então ele tinha que ser carregado até a entrada do templo, e ele ficava na porta formosa, que era a porta onde passavam os nobres, os ricos, os fariseus. Então ele ficava ali, e ele ficava esperando uma esmola, porque naquela época não existia acessibilidade. Hoje a gente vê que até vaga de emprego para as pessoas com deficiência existe. Existe carros adaptados, existe calçadas adaptadas para a pessoa deficiente física, existe até estacionamento para pessoas com deficiência física, existe banheiros especiais nos locais para atender ao público que tem algum tipo de deficiência. Mas naquela época não era assim não. Naquela época o deficiente, ele não tinha direito nenhum, ele não tinha acessibilidade a nada, ele não podia trabalhar, ele não podia gerar sua própria renda. A única coisa que esse homem podia fazer é pedir esmola. E nós vamos explicar por que ele fazia isso, qual é esse entendimento. E então ele ficava nessa dependência de pedir esmola para onde, pedir ajuda, de ser carregado, até para ser levado para a porta formosa, alguém tinha que levar, porque ele não conseguia ir. E quando ele tentava se locomover sem ajuda, ele deixava o rastro no chão, porque ele ia se arrastando. Ele só conseguia se locomover se arrastando, com as mãos no chão, com o quadril no chão, com as perninhas no chão. Então alguém olhava para o chão e via aquele trilho e diziam: olha, passou o coxo aqui, aquele aleijado que fica na porta formosa se arrastou até ali. Então as pessoas carregavam, botavam esse homem numa padiola. Uma padiola é uma cama que tem duas alças na frente, duas atrás, e ele deitava ali, duas pessoas levavam aquele moço até a porta do templo. E muitos complexos, eu tenho certeza que nasceu na cabeça dele. Porque quando a pessoa nasce com algum tipo de deficiência, ou quando acontece alguma coisa na vida das pessoas que vem trazer um grande mal, elas ficam complexadas. E talvez assim eu fico imaginando uma pessoa que nasceu nesse estado naquela época, os complexos, né? Eu acredito que o primeiro complexo é por que Deus
permitiu que isso acontecesse comigo? Essa é uma pergunta natural das pessoas que tem qualquer um tipo de complexo. Ele fala, mas por que logo eu? Todo mundo nasce certo. Por que eu nasci com as pernas assim? Por que as minhas pernas, elas não foram pernas perfeitas? E naquele tempo, irmãos, havia um entendimento na cultura judaica de que a pessoa que nascia cega, a pessoa que nascia surda, a pessoa que nascia muda, a pessoa que nascia aleijada, ou os pais delas pecaram, ou elas pecaram no ventre da mãe. Parece um absurdo que eu estou falando, mas havia um entendimento, uma crença de que a pessoa que nascia com deficiência, ou estavam pagando o pecado do pai, da mãe, ou eles, na verdade, cometeram algum tipo de pecado no ventre da mãe. E que pecado alguém pode cometer no ventre da mãe? Nós sabemos hoje que não é assim. Mas é uma cultura judaica, era uma cultura judaica. Por isso que os deficientes eram muito maltratados naquela época. Você pode lembrar, não sei se você lembra do Bartimeu, o cego Bartimeu queria se aproximar de Jesus, e ele dizia, se afasta cego, você é cego, se afasta, e ele dizia, Senhor, filho de Davi, e aqueles homens, sai daqui, porque havia esse entendimento de que o doente, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo, o coxo, eles eram consequência de algum pecado. Então eles não eram amados, eles não eram respeitados, eles eram enxotados. Eles representavam alguém que fez muito mal, alguém que estava sofrendo por merecimento. E esse moço, então, ele se perguntava por quê. Ele tinha complexos, e ele não tinha cura. Eu acredito que esse homem sonhava. Que ele estava andando, que ele estava correndo, que ele estava pulando, que ele estava saltando, que ele estava trabalhando, e aquele sonho gostoso, que ele estava correndo ao vento, mas quando ele acordava, que ele olhava para as suas pernas, ele via que não passou de um sonho. E no capítulo 4, no versículo 22, diz que ele tinha mais de 40 anos. Capítulo 4, versículo 22, diz que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. Então havia mais de 40 anos que esse homem nasceu do ventre. A Bíblia fala aqui que ele veio do ventre. Então imagina, irmãos, mais de 40 anos que esse moço se arrasta daquele jeito e fica dependendo de uma moeda para comer o pão de cada dia. Escutando coisas que você é culpado, você só dá trabalho, você é um problema, você não trabalha, você não consegue produzir nada, você é um peso para nós temos que cuidar de você está pagando o seu pecado, está pagando o pecado do seu pai, é por isso que você é aleijado, é por isso que você é doente, e as pessoas não se conformavam com aquilo, e as pessoas rechaçavam a presença dele, e na cabeça dele os complexos vinham, e muita gente tem muitos complexos. Muita gente tem complexo porque acreditam que alguma coisa aconteceu com eles e por isso são como são. E nós vamos entender nessa mensagem que o Senhor Deus, Ele tem um motivo para tudo. Deus tem planos bons para nós. A Bíblia fala que Deus tem coisas boas para nós. Quando a gente está sendo gerado, a Bíblia fala que Deus tem planos bons. Deus não tem plano ruim para ninguém, Deus tem plano bom. Deus não marcou ninguém para o sofrimento, para viver uma vida se arrastando, porque simplesmente Ele quis fazer isso. Tem gente que acha que Deus é mau, e muita gente é assim, começa a culpar Deus. Por que meu filho é assim? Por que meu casamento é assim? Porque só eu que tenho que passar por isso? Por que eu tenho que levar esse menino desde que nasceu, eu tenho que cuidar dele? Por que a minha filha é desse jeito? Por que eu tenho essa enfermidade? Por que eu tenho esse problema? Por que eu não consigo? Por que o outro não, os outros conseguem e eu não consigo? Então há vários complexos na cabeça de uma pessoa que tem alguma debilidade. Por que eu? Mas Deus tem plano para nós, e a gente não entende isso. A Bíblia diz no Salmo 139, a partir do versículo 14, que Deus me fez de uma forma poderosa, gloriosa. Ele me fez, Ele gerou o meu interior, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, Ele viu meus ossos ainda informe, Ele viu minhas mãos, Ele viu meus pés sendo gerados. A Bíblia diz ali que, continua dizendo que, e quando eu estava sendo gerado na barriga da minha mãe, todos os dias da minha vida estavam sendo escritos
escrito no livro de Deus. Então o Senhor já estava escrevendo a história dele ali. E é assim que Deus faz. Deus nos viu no ventre da nossa mãe, quando você ainda era uma criancinha informe, ainda era um embriãozinho. O Senhor já olhava para você e já tinha planos bons na sua vida. Deus não tem coisas más, Deus tem coisas boas. Deus tem plano bom para você. Deus tem planos bons para o seu filho. Deus tem plano bom para os seus negócios. Deus tem plano bom para a sua vida. Deus tem plano bom para o seu futuro. É assim que nós temos que acreditar. Deus tem planos bons para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Ainda que tudo diga o contrário, Deus tem coisas boas para você. Toma posse dessa palavra e diga comigo: Deus tem coisas boas para a minha vida. O problema é que a gente toma decisão. É a gente que escolhe com quem que a gente casa. É a gente que escolhe onde nós vamos morar. É nós que escolhemos onde trabalhamos. É nós que escolhemos a maior parte da nossa vida. Nós que decidimos. E sempre haverá um choque entre as decisões de Deus e as nossas decisões. E a alma do homem, ela é muito ansiosa e precipitada. Eu sempre digo isso. A alma humana, ela é sempre precipitada e ansiosa. E muitas vezes nós agimos por ansiosidade ou nós agimos por precipitação. E aí saímos tomando decisões na nossa vida e agimos de uma forma incoerente. E quando a gente chega lá na frente, a gente percebe que não era aquele o plano de Deus para nós. Só que aí já é tarde. Muitas vezes a gente sai agindo, a gente não tem paciência, a gente não quer esperar. A gente começa a colocar os pés pelas mãos, a gente começa a agir com incoerência, e aí nós chegamos a um ponto que nós não conseguimos resolver a nossa vida, porque tudo que nós fizemos estava fora do plano de Deus. Então nós temos que esperar. A Bíblia diz no Salmo 40, o que diz lá? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele atendeu os desejos do meu coração. Então nós precisamos aprender a desenvolver essa espera. Assim é no casamento, saber certinho o tempo certo, a pessoa certa, para depois se envolver. Muitas pessoas se envolvem profundamente primeiro, para depois saber se é a pessoa. Aí sofre, aí se machuca, e aí se arrasta no sofrimento. Então a gente precisa ter essa convicção de Deus na nossa vida. E aquele homem estava ali, sem futuro, sem nada. Ele não podia casar, ele não podia trabalhar, ele não podia ter um futuro, ele não podia ter família. Ele só nasceu para se arrastar e para pedir comida. E pedir dinheiro. E ele ficava ali na porta do templo e dizendo: o que tem lá dentro? Eu estou escutando barulho de festa lá dentro. Eles estão gritando lá dentro. E ele era colocado na porta na hora nona. A hora nona, a hora lá de Jerusalém, começa o dia às 6 horas da manhã, é a primeira hora. E Jesus, ele foi morto, ele foi pendurado na cruz na hora sexta, meio-dia. E quando Jesus morre, ele entrega seu espírito na hora nona, 3 horas da tarde. É a hora do segundo sacrifício, é a hora da terceira oração. Os judeus iam para o templo orar de 3 em 3 horas. Então eles iam 6 horas da manhã, outros iam 9 da manhã, outros iam meio-dia e outros iam 3 horas da tarde. Então estavam indo para a oração da tarde, e estavam ali os 2 discípulos indo em conta aquele homem ali. E ele estava numa porta chamada de Porta Formosa. Era uma porta muito grande, era a maior porta que ficava no templo de Jerusalém. Era uma porta de bronze revestida de ouro de Corinto. Esse ouro vinha de Corinto e revestia aquela porta. Ali só passava nobre, só passava rico, poderoso. Ali só passava pessoas prósperas. E o aleijado ficava exatamente ali, para ver se recebia uma esmola, se recebia uma ajuda, se recebia um trocado. Ele ouvia, ele pensava: lá dentro tem festa, lá dentro está tendo um sacrifício. As pessoas diziam: você não pode entrar, você é aleijado. Aqui dentro não pode entrar aleijado, não pode entrar cego, dentro do templo não pode entrar mudo, só pessoas perfeitas, que não pecaram no ventre da mãe. Então você fica aí fora. E mais de 40 anos, aquele moço ouvindo aquele alarido de festa dentro do templo, mas ele não podia entrar. Quantas pessoas vivem como esse homem? Estão na porta da bênção, mas não conseguem ter acesso a ela. Quantas pessoas só batem na trave? Fala: puxa vida, teve um tempo na minha vida que eu
consegui, outro tempo na minha. Então tem pessoas que ficam assim à margem da bênção. E nós temos que entender por que na nossa vida não acontece aquilo que é natural que aconteça. Por que na minha vida não acontece? Por que na vida dos outros acontece e na minha não? Por que eu não posso entrar? Por que eu não posso participar também do momento da oração? Por que eu não posso entrar no momento do sacrifício? Por que eu não posso entrar na hora da comida? Por que eu não posso entrar na hora da festa? E ele ficava perguntando, o que é que tem lá dentro? Quando que eu vou poder entrar lá e olhar o que está acontecendo? Ele ficava lá fora, pedindo esmola. Então ele vivia uma vida limitada. Ele não tinha sonhos. Ele não tinha sonho, ele não tinha amanhã. E muita gente vive assim, limitadamente. Já não tem sonhos, já não esperam nada do dia de amanhã. E nós precisamos entender que uma pessoa que não sonha, ela não vive. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos acreditar, nós precisamos almejar, nós precisamos olhar lá na frente, nós precisamos crer que o Senhor vai fazer grandes coisas, que nós vamos alcançar. Então, pelo fato de nós tomarmos a nossa própria decisão, você decide se você vai ficar prostrado ou se você vai se levantar. Se você vai aceitar a sua derrota, ou se você vai enfrentar esse negócio, e vai ficar de pé, e vai vencer em nome de Jesus. Somos nós que decidimos, e o Senhor, Ele não quer nos ver de uma forma, de um conformismo. Deus não quer ver você conformado com a derrota, com o fracasso, se arrastando. Eu nasci aleijado, nasci para me arrastar, eu não consigo nada na vida, todo mundo conseguiu, mas eu não, isso é normal, é assim mesmo. Não é assim mesmo, isso não é assim mesmo. Deus nos fez para vencer, Deus nos fez para conquistar, Deus nos fez para nós glorificarmos o seu nome através da nossa vida. Deus não fez você para ser fracassado. Esse homem não tinha amanhã. Muita gente está assim hoje. Muita gente está de cabeça baixa. Muita gente está oprimido por uma derrota. Muita gente está se sentindo pequeno. Muita gente está se sentindo inferior. Muita gente está se sentindo limitado e já aceitou essa condição para a sua vida. Você não pode aceitar, ainda que tudo aponte o contrário. Você e eu precisamos nos levantar, porque nós cremos no Senhor. Nós temos que nos levantar e dizer assim, ó, ainda que o vento seja soprando contra a minha vida, eu vou enfrentar e eu vou vencer em nome de Jesus. Então diga comigo, eu vou enfrentar e eu vou vencer em nome de Jesus. Deus não quer ver você arriado. Deus não quer ver você se arrastando. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E tinha um propósito na vida daquele moço. Ele não acreditava. Ele não conseguia enxergar o que Deus tinha na vida dele, mas Deus conseguia enxergar. Talvez você não consiga enxergar o que Ele está fazendo na sua vida. Talvez você não consiga ver o que o Senhor tem preparado para você. Talvez você não consiga entender hoje aquilo que o Senhor tem preparado para você, mas Deus consegue ver lá na frente. Deus consegue enxergar lá na frente, e no seu tempo Ele vai agir e vai mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é Senhor da tua vida. Aquele homem não sabia o que ia acontecer. Os irmãos estão aí na internet. Escreva. Deus tem um plano na minha vida. Diga, escreva. Escreve aí. Coloca, levanta essa hashtag aí, olha. Hashtag Deus tem uma obra na minha vida. Põe aí, para ficar bonito na live. Então esse homem aqui, o que ele esperava? Ele não tinha amanhã, então não tinha como ele sonhar. Esperar o quê? Cura? Os médicos já tinham dito para ele que ele não tinha como ser curado. Não havia cura para aquele aleijão, não havia cura. Aquela vida ali era aquilo mesmo, não tinha mudança para a vida daquele homem. Alguma coisa aconteceu e roubou sua esperança. Disseram que ele era o culpado. Ele não sabe por que ele nasceu assim, mas disseram que a culpa era dele. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que tiram a nossa esperança. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, que a gente acha então que aquilo não tem mais jeito.
Eu me lembro conversando com algumas pessoas, falar, pastor, eu não vou casar nunca. Por quê? Porque eu vi minha mãe sofrendo, meu pai fazia isso, foi embora, largou a gente e tal, e aí por causa disso eu nunca mais, eu pensei que não vou entrar nisso. Aquela pessoa não tem esperança, porque viu acontecer isso com a família. Então muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que roubam a nossa esperança. Eu não sei se você é uma pessoa esperançosa, ou eu não sei se você é uma pessoa animada, ou se você já perdeu a esperança de dar a volta por cima da situação que você está enfrentando. Eu não sei o que acontece com você, mas na vida desse moço aqui, aconteceu esse nascimento. Ele vivia então perto, mas ele não entrava, ele ficava pedindo esmola, e falava, quem sabe hoje, né? Tudo que ele pensava, a esperança dele era limitada naqueles momentos. Ele precisava pegar uma moeda, um cetil romano, para poder comprar um pãozinho de cevada, que o pão de cevada era o pão do pobre, o pão do rico era pão de trigo, mas o pão do pobre naquele tempo, era o pão da cevada, que custava alguns cetis. Então, ele ficava pedindo alguma esmola ali, quem sabe, hoje vai passar alguém, e vai jogar uma moeda, para poder eu comprar pelo menos um pãozinho de cevada ali, para eu matar a minha fome, e ficar mais um pouquinho, quem sabe eu consiga ganhar até mais uma moeda, para comprar um outro pãozinho para amanhã eu comer melhor, para eu passar um dia melhor amanhã. E assim ele vivia ali, era assim que ele vivia, pensando na comida diária. E tem gente que vive assim, ele não tem esperança futura. Ele não consegue enxergar que Deus tem uma coisa grande para a sua vida. Ele não consegue ver que Deus tem coisas maiores, que Deus tem planos maiores. Tudo aquilo que estava acontecendo para Deus glorificar o seu nome através daquele moço. E vocês vão entender no final. E na nossa vida não é diferente. Talvez você esteja passando agora um momento difícil, passando por uma prova na sua vida. Quem sabe você está sendo esmagado, passado na moenda, e você fala, Senhor, eu não sei porque o Senhor permita. Escuta, irmão, deixa eu falar para você. Muitas vezes Deus permite acontecer as coisas ruins na nossa vida, para Ele lá na frente mostrar que Ele é Deus, e manifestar o seu nome através de você, para você testemunhar. Então aguenta firme, porque Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Não é porque você está passando agora estreito que a sua vida acabou. A sua vida não acabou. Deus tem planos grandes para nós. Eu só falo assim porque o Senhor não está no meu lugar. Mas não estou, mas já passei por muitas provas. E o Senhor, em todas elas, atendeu o meu clamor. Aquele homem se sentia o pior dos homens, o lixo da sociedade. Pessoas passavam, ele falava, me dá um cetil, por favor. Eles olhavam para aquele homem e falavam, sai daqui, aleijado, nem fala comigo. Alguém dizia, cale-se, você não sabe com quem está falando, vai para lá, sai de perto do templo, vai para lá, você está sujando a área, vai para lá, aleijado, vai para lá. E ele se arrastava e ia para lá. Era assim. Ainda que a gente se sinta a pior pessoa da face da terra, ainda que as pessoas queiram dizer para nós que nós somos os piores da face da terra, porque tem gente que tem prazer em fazer isso, em mostrar para nós aquilo que nós não alcançamos. Tem muita gente que tem desejo de mostrar para nós que nós não alcançamos o nosso sucesso ainda, mas a nossa vida é assim, ela é cheia de altos e baixos. Ainda que você se sinta uma pessoa pequena, escute, o Senhor pode mudar a direção da sua vida a qualquer momento. E a Bíblia diz que João e Pedro iam passando. Eles estavam vindo de tudo aquilo que estava passando, dia de Pentecostes, estavam cheios da presença de Deus. A Bíblia fala que os dois iam passando, eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. E depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, Pedro pregou e ganhou 3.000 almas. E depois que ele pregou, ele foi para o templo orar. Eu quero abrir aqui uma lacuna para falar para vocês que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, o que ela procura é oração, é palavra de Deus, é louvor. Ela tem prazer em estar na casa de Deus, ela tem prazer em ofertar, ela tem prazer de cultuar, ela tem prazer de estar na célula, ela tem prazer de ler as Escrituras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é assim. Por isso que eles estavam indo para o templo, porque se eles não fossem cheios do Espírito Santo, eles não estavam indo para o templo. E muita gente fala, não, eu sou cheio
cheio do Espírito Santo, eu sou uma mulher de Deus, eu sou homem de Deus, mas não quer ler a Escritura, não tem uma Bíblia, não quer saber de oração, não quer saber nem sequer de assistir um culto. Assim eu não vou lá, porque se eu pego o Covid e não vou assistir, porque sabe como é que é? Eu estou em casa, não é a mesma coisa. E às vezes você vai ver na live, está lá pouquinho de gente assistindo, mas se você corre na rede social, está o pessoal tudo lá navegando. E vem falar para mim que é cheio do Espírito Santo? E tem coragem, falando, não, eu sou cheio do poder, eu sou cheio do Espírito, Deus me batizou. Mas como batizou? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele quer ir para o templo, ele quer ir para a oração, ele quer ir para a palavra, ele quer ler as Escrituras, ele quer chorar na presença de Deus, ele quer adorar o Senhor em todo o tempo, é em casa, no carro, no trabalho, ele só está querendo adorar, porque ele é cheio do Espírito, ele é cheio da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não gosto de louvor. Eu prefiro um pagodinho do meu tempo lá, porque fica mais gostoso. Eu não gosto de ir para a igreja porque é muito chato, eu não gosto de gente. Tem uns que falam isso, eu tenho síndrome. Então tem muita gente na igreja, eu não gosto. Não é isso não, é que falta o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre uma pessoa, irmão, ele vai para o templo, ele vai para a oração, ele vai para a palavra, ele vai para orar no mato, no monte, porque ele tem o Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Quem está entendendo diz amém. E a Bíblia diz aqui, que os dois estavam indo lá, né, Aline? Põe aí para mim. E Pedro e João passavam, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, e o coxo estava sentado lá e viu eles dois entrando. E na hora que o coxo viu os dois entrando, ele pediu que lhe desse uma esmola. Viu, você não tem uma moeda para me dar? Nem que seja pequena, você tem alguma coisa para me ajudar? Moço, só tem alguma coisa? E a Bíblia diz que eles pararam, olharam, e pediu para ele olhar para eles. E disse assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olha o próximo versículo. E ele olhou para eles. Esse olhou para eles é uma palavra grega, a mesma palavra que é usada no capítulo 1, quando Jesus é levado para o céu, que os discípulos ficam olhando para Jesus. É a mesma palavra, é fitando com profundidade, é ficar olhando. Quando Jesus subia, ele estava olhando. Então a palavra grega é fitar, é olhar, é manter o olhar fixo. E aquele aleijado ficou olhando para os dois discípulos de Jesus, esperando uma reação, esperando que esses discípulos fizessem alguma coisa. Olhe para nós. Tem hora que Deus deixa para fazer, atuar no último momento. Deus tem a hora de agir. Esse homem tinha mais de 40 anos, nada aconteceu com ele, mas aquele dia era o dia que Deus ia agir. Aquele era o momento de Deus. Muitas vezes esse homem ficou ali dias e noites pedindo ajuda, esmola, e não acontecia nada. Mas naquele dia, depois de mais de 40 anos, o Senhor Deus resolveu atuar na vida dele. E eu quero fortalecer essa palavra dizendo que Deus tem um tempo para agir na nossa vida. Talvez você já tenha pedido a Deus muitos anos, falado, Senhor, eu preciso que o Senhor haja aqui, eu preciso que o Senhor ponha a mão ali, e Deus não agiu. E o Senhor não pôs a mão ainda, mas Deus tem o tempo certo e a hora certa de intervir na nossa vida. Quando a gente menos espera, quando a gente menos imagina, de repente o Senhor entra com a providência e fala, agora eu cheguei para mudar a tua sorte. Eu já fiz campanha, já orei, já chorei, já pedi, e quando eu penso que eu vou conseguir, aparece um outro problema. Calma, Deus tem a forma e a hora de agir. Eu não sei quanto tempo você está esperando Deus intervir, não desista. Continue crendo, continue orando, continue perseverando na fé. Ele vai entrar na sua vida na hora certa, na hora H, quando você menos espera. O Senhor fala, agora é comigo, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu prometi fazer na sua vida. Ele tem uma hora certa de agir, um momento certo de agir. O teu barco não vai afundar. Se você olhar na Bíblia, Deus sempre agiu na hora certa.